noite, o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que daqui a pouquinho, às 9h45, recebe o Cruzeiro. Pressionado, o Timão entra em campo precisando de um bom resultado para melhorar a campanha no Brasileirão e, ao mesmo tempo, dar tranquilidade ao trabalho do técnico Osmar Loss. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento na Arena Itaquera, acompanhando a expectativa para mais um jogo do Timão. Boa noite, Silvestre. Passando um pouquinho de frio aqui, Paulinha. Boa noite para todo mundo. O Corinthians muito pressionado dentro e fora de campo. Perdeu o clássico na rodada passada para o São Paulo no Morumbi por 3-1. E extra-campo, a torcida Gaviões da Fiel, que costuma frequentar, por exemplo, aquela parte ali do fundo da Arena Corinthians, né, andou cobrando o presidente André Sanches sobre tudo. Reforços, desmanche, base, como é que está esse imbróglio da Arena, o pagamento da Arena, enfim, de tudo um pouco. E amanhã o presidente deve conceder uma entrevista às 5 da tarde na reapresentação do Corinthians no CT Joaquim Grava. O professor Osmar Loss deve mexer pelo menos em 4 jogadores em relação à escalação que iniciou a partida contra o São Paulo. O Pedro Henrique, zagueiro, e o volante René Júnior estão machucados, fora de combate, vetados pelo departamento médico. O Rodriguinho bateu asas e voou, foi vendido. O Jadson volta a ser titular, deve começar no meio de campo e mais centralizado, armando pelo meio e não pela beirada. E numa das beiradas do campo, outra alteração, o retorno do Cleison no lugar do Marquinhos Gabriel. E com mais informações a respeito desse Corinthians que precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro, quem nos conta agora é o Adriano Dolfi, que conferiu o último treino do Timão. No último treino antes do duelo com o Cruzeiro, um Corinthians cheio de novidades. Léo Santos na zaga, Cleison na vaga de Marquinhos Gabriel, Douglas fazendo a estreia oficial no lugar de René Júnior e Jadson voltando ao time titular após a saída de Rodriguinho. Estava ali esperando a minha oportunidade e com a saída dele, abriu ali a vaga, mas não é que eu sou soberano ali, não. Tem muitos jogadores ali que têm qualidade, mas todas as vezes que a equipe precisou, eu entrei, tentei dar o meu melhor e vou continuar da mesma maneira. Ele estava um pouco triste, né, por sair daqui, depois de algum tempo jogando bem. Mas é um novo desafio para ele. Eu não conheço muito futebol lá do Egito, mas desejei sorte para ele, novo desafio, tomara que ele seja feliz lá, como ele foi aqui. Jadson, aliás, foi o personagem certo para falar sobre o momento do clube de reconstrução no meio da temporada e a pressão em cima do técnico Osmar Loss. Eu acho que para o treinador é importante ter todas as peças, né, para ele poder escalar a equipe da melhor maneira. Eu acho que ele deve estar pensando que é um pouco difícil, né, nessa situação, mas como eu disse, tem jogadores ali que estão esperando a oportunidade, que o grupo tem jogadores de qualidade. Eu sei que ele vai conseguir aí colocar uma formação de jogadores boa e para a gente conseguir uma vitória contra o Cruzeiro. É nesse clima que o Corinthians vai enfrentar o time mineiro com a seguinte escalação: Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel, Douglas, Jadson, Cleison e Romero e Jonatas no ataque. O técnico Osmar Loss. Bom, o Corinthians, que ocupa a 8ª colocação na tabela, tem apenas 19 pontos, está a 11 do líder Flamengo e a 4 pontos do Cruzeiro, o adversário dessa noite, Cruzeiro de Mano Menezes, que conhece muito bem a intimidade do Corinthians, Cruzeiro que vive um momento completamente diferente, vem de 2 vitórias de virada no Campeonato Brasileiro nesses 2 jogos depois da Copa do Mundo, Corinthians e Cruzeiro que se enfrentaram também na parada da Copa em 2 amistosos, deu Corinthians no Mineirão, empate aqui na Arena, e o Cruzeiro embalado com esses resultados positivos, a 4ª colocação na tabela, está no G4, brigando por título, uma equipe forte que também
está classificada para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no provável time do Cruzeiro, que deve ter alguns titulares, ou talvez um ou dois, poupados pelo excesso de jogos, até porque o Cruzeiro tem uma sequência contra paulistas, é hoje o Corinthians aqui, depois recebe o São Paulo no final de semana e no meio da outra semana visita o Santos no mata-mata da Copa do Brasil. Escalação provável do Cruzeiro. Fábio, na lateral direita. No gol, Fábio. Na lateral direita, Lucas Romero ou Edilson. Na zaga, Dedé, Léo e Egídio completando a defesa. No meio-campo, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Thiago Neves. No ataque, Barcos ou Rafael Sobis. Professor Mano Menezes. As delegações vão chegar aqui na Arena Corinthians por volta de 8h30. A bola rola às 9h45 da noite. O estádio ainda está na penumbra, os refletores desligados, os principais refletores aqui da Arena Corinthians desligados, e o estádio ainda fechado ao público. A abertura dos portões 2 horas antes do jogo, né, mais ou menos. Então, ainda dá tempo do pessoal chegar, a movimentação ainda fraca no entorno. Deveremos ter apenas um público regular. Faz frio em Itaquera, a temperatura irá diminuir no decorrer da noite. Osmar Garrafa está a caminho, ele vai acompanhar o jogo pra gente e trazer todo o resumo da história desse Corinthians e Cruzeiro, um duelo de campeões nacionais, amanhã no Gazeta Esportiva. Só para citar e para reforçar um pouquinho mais essa história da pressão da torcida Gaviões da Fiel, que pressiona o presidente André Sanches e que irá... O presidente André Sanches amanhã concedeu uma entrevista coletiva às 5 da tarde no CT do Corinthians. A Gaviões praticamente colocou uma corda no pescoço do Andrés, uma pressão muito grande para que ele desse respostas públicas com deadline e tudo, com prazo de resposta até hoje, até no máximo quinta-feira, e a resposta será dada amanhã nessa entrevista coletiva. A Gaviões, que além de torcer, tem uma influência muito grande, como todo mundo sabe, no clube, na política, em todos os segmentos do clube, aliás, nasceu para fiscalizar o Corinthians, quer saber como é que está, por exemplo, o pagamento das parcelas desse estádio, dessa obra, uma dívida muito grande que o Corinthians vai ter que bancar com a construção da arena para a Copa do Mundo e depois com esse fundo de investimento que o Corinthians montou justamente para poder quitar em suaves prestações, digamos assim, o pagamento do estádio. A torcida quer também saber se vai haver um desmanche, o lucro pela venda dos jogadores, porque tantos empresários ganham comissões, segundo a torcida, a mais do que os empresários que negociam com outros clubes grandes do futebol brasileiro, categoria de base, enfim, de tudo um pouco. A Gaviões exige explicações e essas explicações devem acontecer amanhã, ou talvez até na zona mista, que após a partida, de repente o André Sanches, entre um cigarrinho e outro, né, passa ali na zona mista e bate um papo com a imprensa. É isso, eu volto daqui a pouquinho para falar um pouco mais desse jogo. Temos aí a participação também de um personagem importante do Cruzeiro, que é o Robinho, que deve ser titular nesta noite aqui em Itaquera. Obrigada, Silvestre. Passa um friozinho aí, mas daqui a pouco você volta aqui no nosso ambiente quente desse estúdio, né? O que vocês esperam para essa noite? Pois é, Paulinha. Boa noite, Flávio. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um jogo equilibrado. Corinthians, os amistosos que realizou contra o Cruzeiro agora nessa parada da Copa do Mundo. Como bem lembrou Silvestre, venceu em Minas, empatou em casa, tudo bem amistoso, não é o mesmo ritmo de uma partida oficial, mas é um termômetro do que a gente pode ter. O Corinthians aqui estava perdendo por 2-0, foi buscar e poderia ter vencido o jogo num jogo de várias possibilidades. O Cruzeiro tem um time muito bom. Pô, tem Arrascaeta no meio, tem Thiago Neves, tem o próprio Robinho, que é bom jogador que sabe o que faz com a bola. E na frente também o Barcos ou o Rafael Sobis, são dois jogadores que sabem finalizar muito bem. E o Corinthians tem que se reinventar com a ausência do Rodriguinho. Mas eu não vejo de maneira tão catastrofista a ausência do Rodriguinho. Por quê? Porque tem o Jadson. O Jadson pode fazer a função do Rodriguinho. Aliás, é onde o Jadson mais gosta de jogar. Como o Rodriguinho vinha numa fase exuberante, muito boa, artilheiro do time e tudo mais, o Jadson ficou meio de lado. Ou ele jogava mais pelos lados do campo, ou mudava o sistema para ele jogar no meio, ao lado do Rodriguinho. Agora, com o Rodriguinho ausente, ele vai poder fazer aquilo que ele sabe fazer. E é um jogador que, em forma, né, e motivado, pode dar bons frutos, bons resultados. Eu não vejo um Corinthians tão combalido, não. Claro que sente os desfalques, são muitos desfalques, desde que foi campeão brasileiro no ano passado,
Depois ganhou o Campeonato Paulista, perdeu mais jogadores ainda, mas dá para ser um time competitivo. Tem que ter calma numa hora dessa. Não adianta ficar arrumando faísca e causar crise, porque o clima só tende a piorar, né, o ambiente e a coisa não anda. Ou você tem paz para trabalhar ou não vai. Acho até justo, acho que se cobre aqui ou acolá, mas tem que separar as coisas. Né? Torcida, eu acho que acima de tudo tem que apoiar o time. É isso. Bom, tá hoje. O Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Quer dizer que vai ganhar? Não. Não quer dizer que vai ganhar quando estão falando de futebol. Futebol é o único esporte onde nem sempre o melhor ganha. Mas o Cruzeiro está bem melhor. Aliás, eu coloco o Cruzeiro como terceiro elemento nesse campeonato aí. Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro, ele é muito forte. Eu estou falando data hoje, tá? Porque o Palmeiras, ele tem um timaço. Mas ele ainda não pegou. O Cruzeiro já pegou. O Grêmio, o Cruzeiro... Não, o Cruzeiro a gente vê jogando bola. Né? O Cruzeiro joga bem. O time do Mano é bem ajeitado. O Celso já citou bons jogadores. O Barcos é mais uma contratação importante. Então, hoje, o Cruzeiro está melhor preparado. O Loz, além de pegar o barco andando, ele está tendo que toda hora criar situações. Você usou o termo reinventar e é isso, né? Não tem mais Balbuena e Rodriguinho. Só os dois jogadores mais importantes do time. Além do Michael, que é um jovem promissor. Não é fácil. São 3 peças. O Sidney Clay não faz nem full. Mas se você tira 3 de 11, 3 peças, e você tira o melhor, né? Se você tira... Saiu o Casim, não muda nada. E se você me permite, ainda comparando ao time que foi campeão brasileiro no ano passado, que perdeu Arana, perdeu Pablo, perdeu Jô, junto a esses é mais da metade do time. E ainda machucou o reserva imediato, que é o Pedro Henrique. Pois é. E perdeu o René Júnior. Então, é difícil pra caramba. Ele vai pegar um time estruturado. Então, o normal é o time continuar estruturado. E só uma coisinha, enquanto os clubes estiverem dando satisfações a torcidas uniformizadas que não servem para nada, o futebol brasileiro vai continuar assim, que nem cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do lugar, vira um outro esporte, nem pode ser comparado com o futebol europeu. Quando os clubes de futebol começarem a dar satisfações a acionistas, o senhor se reúne com os acionistas, a coisa muda. Agora, com torcida uniformizada, não serve para nada, é o lixo do futebol, é o que tira o torcedor, é o que arruma violência, é o que gera animosidade, são os caras que estão lá para fazer negócio, dando alguma coisa, eles ficam quietos ou agitam. Então, quer dizer, isso é a pior coisa que tem, mas continuam dando satisfações. Ok, futebol fica desse jeito. Então vamos para a nossa enquete de quarta-feira, que tem um pouquinho a ver. Nós queremos saber o seguinte: em caso de derrota para o Cruzeiro, Osmar Loz corre risco de ser demitido? Sim ou não? Dê a sua participação, que é muito importante e eu adoro saber, voltando lá no site gazetesportiva.com, porque a pressão é grande, inclusive da torcida. E daqui a pouco, diga-me. O Andrés tem declarado que o Loz fica. Eu acho que é um contrassenso. A mesma coisa que aconteceu com o Santos, se você não confia no treinador, já demite logo, não espera fazer pausa, treinar e tudo mais para depois, né? Poderia ter adiantado, como você já falou. E o Andrés tem dito que vai apoiar o Loz. Risco existe? Existe, mas acho que não é demitido o nosso PD. E você? Não, seria uma estupidez demitir, mas eu não penso com cabeça de cartola, né? Bom, e é para lembrar, né? A pergunta se ele corre o risco ou não, sim ou não.